Muito bem. Bom dia. Vamos pedir ao nosso bom Deus que nos proteja, nos ilumine, nos guarde e nos abençoe. Que o nosso dia seja repleto de paz e de harmonia junto à nossa família e que a nossa semana também seja repleta de luz. É o que a gente pede ao nosso Deus e também aos alunos que estão de recuperação esta semana. Já iniciou sexta-feira com a matemática, hoje é língua portuguesa, hoje é a minha disciplina. Então vamos pedir a Deus que proteja e abençoe todos os alunos que vão fazer a prova de recuperação, não só da série de vocês, da turma de vocês, mas todos os alunos do colégio, que hoje é português, na disciplina de português para a prova de recuperação. Que façam com calma, os alunos aqui estão do 7º ano, que façam com calma, são 20 questões, daqui a pouco, depois da oração, eu digo direitinho o horário que vai ser realizada a prova, tá? Então, neste momento de oração, apenas pedir e agradecer. A gente agradece a Deus pela nossa saúde, agradece a Deus que a Amanda já está melhor, e a gente pede para Ele a proteção e todas as bênçãos. Amém? Amém? Amém, alunos? Amém, né? Que assim seja. Amém. Muito bem. Amém. Amém, né, Williger? Ok, agora é um recadinho para os alunos de recuperação, tá? Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Estavam me dando um bom dia aqui. Recuperação vai iniciar hoje às 14 horas e o término eu vou ter que fechar. O Fábio falou o término até às 16 horas. Então terão 2 horas. O Fábio queria 1h30. Eu pedi para estender um pouquinho o término de duração de 2 horas. Então tem das 14 às 16 horas para fazer a prova de recuperação. São 20 questões de múltipla escolha, então muita atenção nas respostas, tá? Na hora de enviar, antes de enviar, olha novamente, vejam se vocês fizeram todas as questões, não deixem nada em branco, por favor, é uma nota, uma possibilidade que vocês têm para aumentar a nota. Trabalho de recuperação, deixa eu ver, todos fizeram aqui, deixa eu ver. Ah, sim, do 7º ano, todos já fizeram, parabéns, já colocaram dentro do tempo pedido. Então, sobre a recuperação, era esse recadinho que eu queria dar. Agora, Eureka, eu quero que a Maria Eduarda me chame depois no privado, tá? Senhorita Maria Eduarda, florzinha da minha vida que eu tanto amo, mas não fez Eureka capítulo 9, a única da turma, hein? Então, por favor, me procure no privado, eu vou fazer uma combinação aqui com você, mas não valendo o mesmo ponto, tá? Vamos tentar ver a sua justificativa para ver se tem justificativa para ter, se merece um pontinho pelo menos, ou zerar por completo, tá? Então, atenção no Eureka, hein? 7º ano. Maria Eduarda, me procure depois no privado. Muito bem, são os recadinhos que eu precisava dar. Ah, joia. Amanhã temos aula de redação, certo, alunos do 7º ano? E eu vou dar um recadinho aqui importantíssimo. Antes de me fazer qualquer pergunta no privado, olhem o slide, leiam o slide de redação antes de me perguntar, tá? Uma resposta. Eu falei que poderia tirar foto e enviar por foto no meu WhatsApp à produção? Não. Poderia fazer isso? Não. Não. Quem assistiu à minha aula, quem leu o slide, fez a revisão dos slides, ia perceber isso. Nada de enviar para o meu WhatsApp. Tem o meu e-mail lá, olhem lá no slide. Se perguntar qual que é o e-mail mesmo, eu vou dizer assim, olha no slide. 30@gmail.com. Isso aí, aluna, já até está sabendo, deve estar anotadinha aí, ou já memorizou, joia. Então, por e-mail, vocês têm até o dia de amanhã para enviar as produções sobre Cezanne, apenas sobre Cezanne. Vocês viram lá no slide que tem um outro conteúdo, mas eu só quis adiantar a minha vida, vamos dizer assim, a minha aula. Então, eu até avisei semana passada isso para vocês. Vocês vão ver um outro conteúdo aí, um gênero textual no slide, mas se quiserem ler, podem ler, mas não é para fazer nada, tá bom? Então, é só prestar atenção nas aulas, a tarefa da outra semana, sempre eu vou estar lembrando,
Então, um lembrete. Amanhã a entrega tem um prazo até amanhã à noite, né? Tem amanhã o dia inteiro ainda para fazer, tá? Até amanhã à noite o prazo da entrega da redação sobre a Cezanne. É a primeira pontuação do bimestre de redação, ok? Alguma pergunta sobre redação? Matheus Duval. Não? Então eu vou prosseguir, hein? Então, atenção, vou repetir. Vamos prosseguir. Só lembrete. Não me façam pergunta no privado sem antes ler o slide, tá bom? Nada de perguntar. Qual que é o seu e-mail mesmo? Ou outra pergunta. Posso enviar para o seu WhatsApp? Posso mandar manuscrito? Tipo de pergunta que antes de perguntar para o professor, antes de fazer essa pergunta, olha o slide. Tente lembrar da aula dada, ok? Quem faltou aula, mais uma vez, ressalto, olhem o slide. Aí, se tiver dúvida se faltou a aula, me pergunta, mas leia primeiro o slide. Muito bem. Agora sim, vamos pegar a apostila de vocês. A página que era para fazer era a página 101, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha na página 100. Então, a tarefa para hoje era apenas a página 101. Hoje temos 2 tempos de aula. Na hora do intervalo, eu envio o link da próxima aula. Lembrando que esta semana eu não vou passar tarefa. A única tarefa que eu posso passar, que talvez eu passe ainda de hoje para amanhã, é só leitura, tá? Por exemplo, leia o texto, página, e direciona a página, porque aí a gente trabalha em aula, todos juntos, respondendo as perguntinhas do texto, mas para isso, se tiver tarefa de leitura, eu peço que vocês leem esse texto que eu pedi em casa, pelo menos a leitura, tá? Já estou dando a possibilidade de não realização de tarefa na semana. Então, tarefa que eu digo de exercitar, de responder exercícios, de passar interpretação para fazer, o caderno para fazer, não tem. Só vou passar quinta-feira, que é para outra semana, tá? Então, valorizem isso, a oportunidade, e eu vou pedir leitura para amanhã, terá que ser realizado, tá? Então, vamos. Na página 100, tem aqui escrito lá em cima, embaixo de vozes em cena, como você sabe, o roteiro da animação Bela História, que você leu e analisou anteriormente, foi adaptado de um texto de Mário Quintana. Chegou a hora de você conhecer esse texto. Você e seus colegas realizarão uma roda de leitura e discussão sobre ele. Inicialmente, vejam quais alunos espontaneamente se interessam por realizar a leitura do texto em voz alta. Os demais devem ouvir a leitura com atenção, acompanhando-a pelo livro. Lembre-se de que, ao final, todos deverão participar da discussão. Boa leitura. Que delícia se estivéssemos em aula presencial, né? Mas como isso não dá, por enquanto, por isso que eu pedi para vocês lerem em casa. E aqui embaixo, então, tem a parte da história de Mário Quintana, e que foi adaptado. Embaixo também tem uma pequena biografia de Mário Quintana. Quando eu apresentei esse texto a vocês, eu relatei um pouquinho sobre a biografia dele, mas eu gostaria que alguém lesse. Quem pode ler esse trechinho da pequena biografia? Eu. Posso ler? Pode. Eu. Mário Quintana nasceu na cidade de Alegrete e foi escritor, jornalista, tradutor de obras, do Rio Grande do Sul. Peraí, não. Foi escritor, jornalista e tradutor. Tradutor de obras renomadas da leitura mundial. Em 1940, publicou seu primeiro livro com temática infantil, A Rua dos Cataventos. Em 1966, ganhou o prêmio de Fernando Chinaglia, da União Brasileira dos Escritores, pela obra antológica poética e foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras. Outra homenagem que recebeu ainda em vida foi a montagem da Casa da Cultura de Mário Quintana, Centro Cultural de Porto Alegre.
Ok, Rio Grande do Sul, obrigada. Só um alerta, hein? Antologia, tá? Você colocou como lendo com um acento aí, é antologia poética. Joia, muito obrigada pela leitura. Eu sei que o Miguel Jorge levantou a mãozinha aqui, também queria ler, mas vai ter oportunidade para você também, tá, Miguel Jorge? Agora, nós vamos ver um pouquinho da diferença de prosa e prosa poética, né? Antes disso, temos assim, olha, agora conversem sobre as questões a seguir, lendo cada uma delas de forma compartilhada e depois expondo suas opiniões e justificando-as, né? Uma atividade que pode ser uma discussão aí, só que não dá para muitos responderem, porque o nosso tempo aqui é curtinho. Então, número 1, olhem bem. O texto de Mário Quintana, embora seja chamado de poema lá na sinopse, porque se vocês olharem lá na primeira página, na página 94, na sinopse, tem colocado que é um texto do poema de Mário Quintana. Então, vejam bem, não está organizado em versos, como tradicionalmente costumam ser escritos os poemas. Nos estudos de literatura, esse tipo de composição é chamado de poema em prosa ou prosa poética. Sobre isso, leiam as informações a seguir. Sabemos que poema tem essa estrutura de estrofes, né, de versos. Já a prosa é um texto organizado em parágrafos. Esta é a diferença. Nós vamos ver aqui, ó, né? Miguel Jorge, leia para a gente sobre prosa, por favor. Ok. Prosa. Textos escritos em linhas corridas e organizados em parágrafos. Geralmente não apresentam rimas ou ritmos e podem não apresentar preocupação com a forma. Perfeito, obrigada, Miguel Jorge. Aí está a diferença de poema para prosa. Isso aí vocês têm que saber e têm que identificar. Nós ainda não vamos trabalhar redação nessa parte, seria ótimo, né? Mas como redação a gente está lá no capítulo 6 ainda, lá do livro 2, vamos ver se até o final do ano a gente consegue chegar nessa parte aí, né? Mas agora vamos ver prosa poética. Yuri, pode ler para a gente, por favor? Posso. Prosa poética, textos que incorporam em sua elaboração aspectos da prosa e da poesia. Assim, os textos classificados como prosa poética são escritos em linhas corridas e organizadas em parágrafos, mas apresentam uma preocupação formal, podendo ter rimas e ritmo. Tais textos também podem se expor à subjetividade, à realidade interior. Então, muito bem, obrigada, Yuri. A diferença está aí, por isso que fala poética, lembra um pouquinho de poema, não na mesma estrutura, mas ela é escrita organizada em parágrafos, como a prosa, só que apresenta nessa preocupação aí formal e tendo rimas e ritmos, né? Assim como os poemas têm rimas e uma sonorização que tem os ritmos, a prosa poética acompanha esta rima. Então, dentro do próprio texto, tem um pouquinho de rima, compondo aí essa prosa poética, ok? Então, agora vem as perguntinhas que eu pedi para vocês responderem como tarefa para o dia de hoje. O início do texto, era uma vez um homem, faz o leitor pensar em prosa ou em poema? Fácil, né? Em prosa. Então, a resposta é em prosa. Agora, tem outra pergunta aí. A que tipo de histórias ele remete? Por que vocês acham que Quintana optou por esse início? Então, faz lembrar em prosa. E que tipo de história, quando a gente começa a ler? Era uma vez, a gente lembra? Em conto de fadas, né? Então, é o início, remete aí a que tipo de histórias ele remete? Então, remete a contos de fadas. Por que vocês acham que Quintana optou por esse início? E agora, um para responder, por favor? Diga, Eduarda. Por quê? Para chamar a atenção do público. Para chamar a atenção, pode ser uma resposta. Ó, não vai ter resposta aí não, tá, gente?
Que aí é um bate-papo, seria uma roda, era para a gente fazer uma roda de conversas aí para compartilhar as respostas, tá? Então, não tem aí no meu gabarito, não tem uma resposta. A gente vai estar compartilhando por aqui. E vocês escrevam nesses espacinhos que tem aí. O que não pode é deixar em branco, por favor, hein? Só um instantinho que eu vou ver no Eu pensei bate-papo. que poderia ser para diferenciar, professora. Para diferenciar, para chamar a atenção. Fez, dos outros poemas que ele fez, para diferenciar esse. Fala de novo. Ele fez vários poemas, aí eu pensei que ele poderia ter começado de uma maneira diferente nesse, para diferenciar e chamar chamar a atenção do público infantil que gosta desse tipo de histórias. Ok. Obrigada para diferenciar, joia, gostei. Também para... o conto de fadas, ele vem também um pouquinho de fantasia, não é? O conto de fadas não remete também um pouquinho de fantasia? Então, a ideia dele também foi de fantasiar, né? Para chamar a atenção, principalmente do público infantil. Ok. O Thales, eu não fiz perguntinha para você não, tá? Estou deixando livre por enquanto. Agora o número... Oi! O meu som travou um pouco no início da aula, e aí eu queria tirar uma dúvida. A tarefa desse exame é para amanhã, né? Não pra hoje, Isso, pra amanhã. a produção textual amanhã que nós temos aula. É até amanhã, você tem até amanhã à noite para me entregar, tá bom? Quando eu falo de Tá uma bom, semana para obrigada. outra, tem ainda o dia de amanhã todinho para você Tá bom, me obrigada. enviar. De nada, meu amor, de nada. Pelo e-mail, tá? Nada de ser pelo WhatsApp, nada de ser manuscrito, e sim digitado no Word, salvar o documento do jeito que eu orientei no slide, enviar do jeito que eu orientei no slide, tudo lá explicadinho. Muito bem. Número 2. Ao iniciar a história, o narrador se dirige a alguém que se chama Maria. Quem poderia ser Maria? O que vocês Um acham? tipo de peixe? Quem? Um peixe? Um Não. tipo de Pra mim, peixe, professora, eu tipo de pensei. peixe? Não. Não. Quem que poderia ser Maria sem ser um animal? Ele A começa mulher dele. Alguém por exemplo, Mariquita está contra alguém, para Maria, e aí está contra Maria. Mas quem seria Maria? Não entendi. Quem Para seria uma outra Maria? pessoa. Para outra pessoa que ele está conversando, contando a história. Uma pessoa que ele está conversando. Essa pessoa, será que é adulto? Será adolescente? Será uma criança? Quem Para que mim, poderia ser Maria? criança. Para mim, criança. Provavelmente, ele ali, no caso, ele está conversando com Maria, uma criança. Pode ser uma criança e a gente imagina, né? Que seja uma criança quem ele está conversando, dialogando. Ok. Número 3. Tem outra perguntinha no 2, né? Mas acho que já está dentro que a gente respondeu. Ó. Que sentido essa referência a Maria dá ao texto? O que vocês colocaram aí? É uma história infantil. Hein? É uma história infantil. Eu não escutei, Yuri. Fala alto aí. É uma história infantil. Tá. Que sentido essa referência a Maria dá ao texto, relatando aqui, no caso, a uma história infantil, é isso? Você colocou? Sim. Sim, ok. É isso aqui? Que sentido essa referência a Maria dá ao Não, tava no texto meu texto. relacionando a uma história infantil. Não. Como se estivesse dialogando com uma criança numa conversa, então o sentido de ser aqui conversando relatando um texto no sentido infantil. Eduarda, quer falar alguma coisa? Eu sei que Maria pode se referir a uma pessoa ou modo de pesca. Eu acho que está tendo muito ruído. Desliguem, por favor, o áudio. Somente quem for responder que habilite, tá? Eduarda, leia de novo a sua resposta. Eu coloquei que Maria pode se referir a uma pessoa ou um modo de pesca. Uma pessoa ou um alvo de pesca? Modo de pesca.
Ah, que aqui seria mais, a gente não tem uma resposta correta, né? Mas dá a entender que estava conversando com alguém e contando a historinha, relatando. Ó, era uma vez, então, quando a gente fala era uma vez, está contando a história, lembrando um conto de fadas, e geralmente a gente conta isso, vai se referindo ou elevando, enviando para alguma criança, né? Número 3. De que maneira a linguagem utilizada por Quintana pode revelar um tratamento típico da poesia? Citem trechos do texto que marquem esse tratamento. O número 3. E agora? Quem fez esta daí, hein? De que maneira a linguagem utilizada por Quintana pode revelar um tratamento típico da poesia? Quem fez? A forma que ele escreve, Coloquei as palavras. A forma como ele escreve, joia, Miguel Jorge. Muito bem. Coloquei algumas partes rimam. Oi? Eu coloquei algumas partes rimam. Algumas partes? Rimam. De rima, ah, tá, algumas partes, que ali é uma prosa poética, perfeito. Em algumas partes possuem rima, joia, muito bem. Agora vamos ver trechos do texto que marquem isso aí que vocês falaram. Vamos lá, se alguém achou aí um trechinho do texto. Se fizeram a tarefa, marcaram lá no texto, né? Sublinharam ou escreveram aí alguma coisa. Se fizeram, quem fez a tarefa exercitou isso. Ok, Eduarda, já li aqui a sua mensagem. Hein, pessoal? Quem fez aí o número 3? Que trecho do texto marca esse tratamento aí? De forma poética? Ah, não fizeram tarefa, né? Estou esperando. Procurem lá no texto. Alguém vai ter que me responder. Onde tem traço da linguagem poética lá no texto? Se vocês falaram aí, já lemos o formato da prosa poética, onde tem lá no trechinho. Aqui a Eduarda colocou um trechinho assim, ó, e tirou o anzol, aí ela colocou reticência, até inseparável. Foi o que a Eduarda colocou. Mais alguém? Eu coloquei a rima, coloquei com a outra lendo o jornal e especial. Ah, lê de novo. Eu coloquei com a outra lendo o jornal e depois canudinho especial. É porque eu estou tentando achar aqui no texto que você está lendo. É no primeiro parágrafo, nas terceira linha. Na terceira não, nas últimas linhas. Nas 3 últimas linhas. Mas desse aqui, da página 100? Uhum. Ah, tá. No primeiro parágrafo. Qual linha? As 3 últimas linhas. As 3 últimas. O homem grave de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante moca, com a outra lendo o jornal. As 3 últimas. Então, lê de novo. Qual foi a sua resposta, aluno? Eu coloquei com a outra lendo o jornal, aí depois dinho, canudinho especial. Colocar reticências, porque tem todo uma... Achei. Agora que eu achei aqui, bem na última linha, o canudinho especial. Ok. Tem mais alguma outra, aluno? Alguém encontrou outra? Obrigada, e Rebeca, pela sua participação. Mais alguém? E a gente está perdendo tempo. Isso aí já era para ter feito em casa, gente. Era só sublinhar lá no texto. Redemoinho e peixinho. Redemoinho com peixinho, ótimo. Então, perceberam que dentro desta prosa poética tem essas rimas, joia.
Agora o número 4. Deixa eu ver quem está perguntando algo aqui no bate-papo. Espera aí, só um instantinho. E tirou o anzol até inseparáveis? Não, não, até sempre triste. Me colocou. A Carol diz, colocou o terceiro parágrafo. Vamos ver o terceiro parágrafo. Não, não me assiste o direito de te guardar comigo, porque roubaste por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira. Não, não e não. Volta para o seio da tua família e viva eu cá na terra sempre triste. É uma linguagem totalmente poética, se a gente perceber esse texto, né? Era só separar em versos que daria um poema tranquilamente. Joia. Agora vamos ao número 4. Releia um trecho final do texto. E a água fez redemoinho, que foi depois serenando, serenando, até que o peixinho morreu afogado, né? Foi aquela perguntinha que alguns alunos responderam, como que ele morreu afogado por causa do redemoinho. Mas não foi só por causa do redemoinho, né? Eu já te disse que eu não gostei do final dessa história, né? Acho que já te contei. O redemoinho aí é só uma linguagem, assim, uma imagem que a gente imagina, mas na verdade ele morreu porque ele já estava acostumado a viver na terra, né? Já desacostumou na água, no mar. Então, por isso é uma linguagem fantasiosa, é uma história fantasiosa, como eu falei aí, comparando com contos de fadas, né? Este final é... jogado na água para Eu também afogar, não ele poderia pesquisei na morrer. internet e tem como um peixe morrer afogado se a água não tiver oxigênio suficiente. Nós falamos isso no aquário. Se você coloca uma água com pH, vamos dizer assim, né, mais baixo do que ele necessita, ele vai morrer dentro d'água. Quantos peixinhos a gente compra que põe na casa da gente no aquário que ele morre, né? Então vamos lá. Oi, Pedro. Vocês estavam falando tudo errado. É porque aqui na minha casa eu tenho 2 aquários e um aquário enorme de 2 metros. E aí eu preciso saber bastante para poder cuidar dele. Sim, então como que ele morre? Como que você cuida dele? Ó, depende. Se a água estiver pouco oxigenada, se a gente falar que era pouco oxigênio, seria... É correto, mas seria um jeito errado de se dizer. E ela estaria ácida ou básica, que é o nível do pH da água. Ou também o choque térmico, que dá bastante chance de ter um choque térmico. Sim. Porque acima da terra é bem mais quente do que na água. E tem essas coisas assim. Perfeito. Alguns colegas disseram com outras palavras isso aí que você colocou, mas obrigada, Pedro. Antes da gente prosseguir, vou dizer os alunos que faltaram, tá? Hoje é dia 24. O Gustavo Henrique, o João Marcelo, apenas Gustavo Henrique e João Marcelo. Que bom, Pedro, que hoje você está presente, andou faltando algumas aulas, mas hoje está aí já com uma participação. Isso é importante. Muito bem. Vamos dar continuidade, que essa aula tem que terminar isso aqui. A outra aula a gente tem que ir adiante com outra atividade. Temos que ir para a gramática. Este final é marcado por uma contradição, pois o peixe, cuja vida depende da água... que o Pedro já respondeu. Morre afogado. Que efeito essa contradição provoca no leitor? Como vocês interpretam esse final? Que sentido atribuem a ele? Quer dizer, ele respondeu uma parte, né? Aqui a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas alguém gostaria de relatar quem fez a tarefa? Apenas ler para a gente ir rápido aí nesse pontinho? Eu coloquei assim, que daria um sentido de confusão. Você ia ficar confuso porque peixe afogado. Eu sei que o Pedro falou tudo aquilo, mas é meio estranho um peixe morrer afogado por nada. Mas eu acho que mesmo se o homem não tivesse colocado ele na água, ele poderia morrer. Porque ele não poderia aguentar todo, tipo, novo tipo de vida que ele estava levando. Ele poderia não se acostumar e acabar morrendo.
Ok, eu me lembro do Yuri falando, né? Ai, não gostei do final desse texto. Então, ele quis criar de uma forma assim impactante, né? Interessante. Ele fez uma mistura, eu já falei para vocês que Mário Quintana, para mim, é meu poeta favorito, embora eu gosto muito do escritor Graciliano Ramos, que eu até dei um texto lá ali com o 6º ano. Agora, Mário Quintana, como poeta, para mim, ele é formidável. Olha como ele usou da criatividade e imaginação, né? De um poema virou um texto e dentro desse texto ele iniciou com Era uma Vez, um conto, uma imaginação e criou essa cena impactante, né? Como pode um peixe viver fora da água daquele esquema de ir para o bolso de um ser humano, ficar passeando, ir para um restaurante. Então, olha a imaginação refletindo e fluindo aí, né? Então, o efeito, essa contradição provoca no Tia, só isso leitor que eu não entendi, é de tia. chamar a atenção do leitor e de impactar. Mas por Diga, quê, Yuri. tia? O bolso tava com água, tava com água, não sei, tipo, porque o peixe, para ele se acostumar, vamos supor que o peixe ele consiga se acostumar. Ele precisa primeiro ter um meio tempo para depois se acostumar sem nada. Pois O é, bolso dela não claro. tinha nada. Oh, meu amor, isso que eu estou falando é totalmente fantasioso, né? É uma coisa assim só para a gente refletir e colocar como um texto a criatividade do escritor ali. Né? Isso remete para a gente aí um tom fantasioso e impactante. É isso que ele quer provocar em cada um de nós na cena, imaginando a cena, toda a parte do texto. E para a gente finalizar, o número 5. Agora que conhecem o texto original, porque esse da página 100 é o texto original, é de Mário Quintana, que foi adaptado para o roteiro de animação, como vocês avaliam a adaptação feita? Ela foi fiel ao original? Então, como que ela chama mesmo? A Cláudia Jolvin, né, que fez essa adaptação. Vocês viram aí os dois textos, original e adaptação. Foi fiel ao original? Sim ou não? Acho que não. Não? Acho Você acha que não? Sim ou não? Não sei. Hein? Eu acho que foi, professora. Claro que foi, gente. A mudança que teve foi só ali de montagem do texto, mas a história foi a A mesma. história, tia. É, sim. Olha bem, agora que conhecem o texto original, que foi adaptado para o roteiro de animação, como vocês avaliam a adaptação feita? Então, era de um texto que foi colocado a adaptação. Ela foi fiel que fez a adaptação, a Cláudia, foi fiel ao texto do Mário Quintana? Sim, claro que foi. Não mudou nada, a história foi a mesma, né? E o que a gente pode comentar? Eu já até dei a resposta, né? Alguém escreveu alguma coisa aí? Hein? Do peixinho. Número 5 que estamos. Que vocês comentem suas impressões. Foi original? Foi fiel? Sim. Comenta. Alguma coisa? Ai, alunos. Eu fico triste quando eu não escuto vocês responderem. Na minha avaliação, penso assim, não fizeram a tarefa. Né? Primeira coisa que vem na minha cabeça. Quando a gente faz a tarefa, a gente quer ler o que a gente escreveu. A não ser que sinta muito aquele sentimento ruim que às vezes atrapalha a vida da gente, que é a vergonha, né? A vergonha é um sentimento ruim, que atrapalha a vida da gente. Mas nesse momento é importante mostrar para o professor esquecer a vergonha. Vamos lá, Rebeca, leia para a gente aí o que você... A primeira pergunta foi como a gente avalia a adaptação. Eu coloquei assim, boa, mas prefiro a original. Aí na segunda pergunta, se ela foi a original, eu coloquei que sim. Algumas coisas foram substituídas e outras acrescentadas, mas não modificou completamente o texto. Perfeito, Rebeca. Você fechou com chave de ouro, minha aluna. Parabéns, tá? Parabéns por participar sempre. Parabéns, porque quando você participa, eu sei que você fez a tarefa, né? Quem não participa, quem nunca lê nada, eu não sei se fez ou se não fez, né? Já disse, pode ter o motivo da vergonha, pode ter o motivo de não ter o áudio, pode ter muitos motivos, mas
É sempre bom participar com alguma, pelo menos alguma coisa, né? Falar, dando alguma resposta. Enfim, o nosso tempo está quase terminando. O que eu vou dizer a vocês para a nossa próxima aula. A próxima aula a gente vai começar agora nesse finalzinho, mas na próxima aula nós vamos estar trabalhando, recapitulando da página 107, que é daqui a pouco, né? A gente vai ter um intervalo de 20 minutos, vamos ir lá no sol um pouquinho, né? Que o sol apareceu. Tem alguém querendo falar comigo? Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Parece que eu ouvi alguma coisa. Não, impressão minha. Então, nesses 20 minutos a gente dá uma paradinha, mas já deixem aberto a apostila na página 107, tá? A gente vai trabalhar e deixem também reservado aí o caderno suplementar. É o que nós vamos trabalhar na aula depois do intervalo. A página 107 do Recapitulando, vamos fazer juntos e vamos, se der tempo, trabalhar o caderno suplementar, a parte gramatical, e também trouxe, Yuri, na outra aula eu vou abrir o slide da diferença da vírgula com ponto e vírgula, tá? Não esqueci não, eu montei um slide que achei legal a sua pergunta e na hora eu citei o que eu falei, está no slide, tá? Mas eu coloquei exemplos para facilitar. Tá bom, Yuri? Então, deixa eu ver se dá tempo da gente começar, pelo menos, né? A gente vai começar. Deixa eu só ver aqui no bate-papo. Falta 2 minutos, professora. Tá. Tá bom. Então, página 107 da apostila. A 106 nós já fizemos o número 1, certo? A número 2 tem assim. Ó, 107. Abram aí. Na frase... vai aparecer, já está aparecendo, já viram. Talvez já tenha dado para vocês verem a resposta, né? Mas tudo bem. Na frase, não está aí não, tá bom? Deixei aqui, porque senão vocês vão ver a resposta da outra página. Essa página aí aberta a gente já leu. Então, na página 107. Na frase, nos últimos meses do ano, as pessoas costumam realizar encontros de confraternização. A vírgula foi utilizada para... Leem aí e respondam. Para separar elementos da mesma função sintática, para isolar um adjunto adverbial deslocado, para separar uma expressão explicativa ou para indicar a presença de um aposto. Qual é a letra que vocês acham? Isolar um adjunto adverbial deslocado. Eu já fiz, professora. Você mas não não era passou tarefa, como tarefa, não. mas eu fiz. Tá bom, ótimo. É a letra B, isolar um adjunto adverbial deslocado. Ó, nos últimos meses do ano, olha lá a letra B, é um adjunto, é uma locução adverbial de tempo. Quando? Nos últimos meses do ano, tá? Agora nós vamos pular a número 3 e vai acabar o tempo, né? A gente pode se despedir, alunos. Até daqui a pouco, tá? Beijos. Beijos. A gente volta já já, tá? Vamos descansar um pouquinho, a gente já retorna. Hoje é segunda. Hoje é segunda, temos aula daqui a pouquinho. Eu achei que hoje era terça, acho que agora era aula de matemática. Arthur, Eloy, me procura no privado, quero falar com você, tá bom? Maria Eduarda também, quero falar com você. Os dois do 7º ano que eu preciso falar no privado, ok? Beijo, até daqui a pouco.